bem-vindos ao Seminário Talmide, seguindo com a nossa aula acerca do Evangelho e a conversão bíblica. Na aula passada fizemos uma introdução ao assunto, apresentamos os primeiros argumentos da necessidade de conhecer o Evangelho e ensinar e pregar o Evangelho. Hoje queremos falar um pouco, vamos estudar um pouco acerca de onde encontrar o Evangelho, né? Onde nós podemos encontrar o conteúdo do Evangelho para ensinarmos e pregarmos. E nós vamos ver isso em dois momentos. Um momento em que Paulo apresenta o Evangelho na sua carta a Romanos, nos primeiros capítulos, e depois como o Evangelho é apresentado em outras partes da Bíblia, por outros apóstolos, além do apóstolo Paulo. Então, hoje nós vamos começar estudando que o Evangelho é uma proclamação de Jesus em dois sentidos. O primeiro sentido é a proclamação anunciada por Jesus, quando o próprio Jesus anunciou a chegada do reino de Deus em meio a estruturas humanas, certo? A segunda proclamação é a proclamação acerca de Jesus, ou seja, a proclamação acerca da sua morte e ressurreição feita pelos seus discípulos. Então, a primeira proclamação é a própria proclamação do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, no versículo 14 e 15, está escrito: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, e pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus começou seu ministério pregando o Evangelho. Em Mateus capítulo 4, no versículo 17, Mateus 4, versículo 17, Jesus disse: Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em versículo 23 deste mesmo capítulo, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Em Lucas capítulo 10, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 9 e 11, nós lemos: Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Até o pó das vossas cidades, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, a primeira proclamação é feita pelo próprio Jesus. O próprio Jesus, quando ele ensinava e quando ele pregava, ele não pregava outra coisa a não ser o evangelho do reino de Deus, a chegada do reino de Deus. E aqui em Lucas nós lemos há pouco que quando ele enviou os 12 e os 70, a ordem de Jesus é que eles deveriam anunciar o evangelho, proclamar a chegada do reino de Deus, certo? Então, a primeira proclamação, o primeiro sentido da proclamação do evangelho foi feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, anunciando a chegada do reino de Deus aqui neste mundo, nesta terra. A segunda proclamação, como falamos, é acerca de Jesus, ou seja, as boas novas da sua morte e ressurreição que Jesus disponibilizou no reino de Deus para nós. Jesus, dessa forma, através da sua morte e ressurreição, disponibilizou o reino de Deus para os homens. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos,
no capítulo 2, no versículo 30 ao 36, nós lemos o seguinte: sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, observem que os discípulos, quando pregavam, e aqui nós estamos vendo a primeira pregação de Pedro, né? O que ele anunciava? Qual era a mensagem dele? Ele pregava e anunciava acerca de Jesus, sua morte e sua ressurreição. No capítulo 3 de Atos, no versículo 18 ao 21, nós também encontramos outra vez o apóstolo Pedro pregando e falando da seguinte forma: mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Em Atos capítulo 4, no versículo 10, Pedro e João, perante o sinédrio, disseram: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, vemos aí que eu li do capítulo 4, do versículo 10 ao 12, onde mostra Pedro e João anunciando a Jesus, sua morte e sua ressurreição. No versículo 30, aliás, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, no versículo 4, está escrito: entretanto, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E é interessante que a tradução em espanhol, eu creio que é melhor, porque ela diz pregando o evangelho do reino de Deus. No versículo 35, também está escrito: então Filipe explicou, e começando por esta escritura, anunciou-lhes a Jesus. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, no versículo 19 e 20, está escrito: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Está falando a respeito de Saulo, quando se converteu. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Essa era a mensagem, a pregação do apóstolo Paulo também, imediatamente após a sua conversão. E em Romanos capítulo 1, no versículo 15,
nós podemos ler: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então, nós temos que entender isso, que o Evangelho tem dois sentidos: a proclamação anunciada por Jesus, feita pelo próprio Senhor Jesus quando esteve aqui na terra, e a proclamação acerca de Jesus, que é a mensagem que nós, como discípulos de Jesus, como pregadores, como evangelistas, como servos de Deus, temos que anunciar a Jesus Cristo. Paulo, então, apresenta o seu evangelho bem explicitamente, de forma bem clara, em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 4, basicamente. E Paulo apresenta o evangelho com uma estrutura ao redor de verdades fundamentais. E Paulo faz isso mostrando duas coisas. Primeiro, uma má notícia e depois uma boa notícia. Mas o evangelho tem uma má notícia? Alguém pode perguntar. Sim, tem. E é importante que se conheça bem, primeiro, a má notícia para compreender a importância, a grandiosidade e o alcance da boa notícia. Lamentavelmente, hoje, muitos cristãos pregam até a boa notícia acerca da ressurreição de Jesus, acerca da salvação através de Jesus. Jesus pagou o preço dos pecados, ok. Mas não pregam a má notícia. E isso traz um grande prejuízo à compreensão do Evangelho. Por quê? Porque a pessoa não compreende quem é Deus realmente, qual é, digamos assim, o papel de Deus, qual é a ação de Deus dentro do plano de salvação do homem, e não conhece também quem é o próprio homem aos olhos de Deus. Como Deus vê o homem como na sua condição de pecador. Então, é importante que quando pregamos o Evangelho, falemos da má notícia para depois anunciarmos a boa notícia. Então, qual é a má notícia que o Evangelho apresenta e que Paulo apresentou também? Ele organiza a sua apresentação do Evangelho ao redor dessas duas coisas, a má notícia e a boa notícia. Qual é a má notícia? A primeira parte da má notícia, a primeira má notícia que o homem tem que ouvir é que é a Deus que o homem tem que render contas. Essa ideia de que o homem é independente, que ele faz o que quer e que ele não precisa dar satisfação da sua vida a ninguém, que ninguém manda nele, isso é um grande engano e uma grande mentira. Porque, querendo ou não, concordando ou não, gostando ou não, todo ser humano terá que prestar contas diante de Deus. Creia ou não creia, goste ou não goste, terá que prestar contas diante de Deus. Em Romanos capítulo 1, no versículo 18, Paulo disse o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E no versículo 32 ele disse: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E em outro momento, Paulo afirma que todos terão que prestar contas diante de Deus. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Então, essa é uma coisa que geralmente as pessoas não gostam. Saber que, por causa do pecado, o homem está sujeito ao juízo de Deus, sujeito à justiça de Deus, que ele sofre isso, é algo que as pessoas não gostam de ouvir, mas é uma grande verdade. E nós não podemos omitir isso para que a pessoa possa compreender corretamente o Evangelho. A humanidade não é autônoma. O ser humano não é independente nem autojustificável.
Ele não pode se justificar sozinho e ele não é independente, dono do seu próprio nariz, como muitos querem pensar e ser. Deus é o criador do mundo e isso inclui a humanidade. Deus não é parte da criação. Deus está acima e além da criação. Ele é o criador. E ele também é o criador do homem, do ser humano. Ou seja, o homem é criatura de Deus e por isso está sujeito à autoridade de Deus. Em Romanos 14, no versículo 12, Paulo afirma o seguinte, Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O texto que eu citei há pouco. Deus tem o direito de demandar a nossa adoração. A humanidade tem pecado quando não honra a Deus, não adora a Deus e não dá graças a Deus como deveria ser. A questão do pecado também é uma questão de adoração. Por quê? Porque quando o homem renunciou, se rebelou contra a autoridade de Deus, o homem também deixou de adorar a Deus. Então, o único ser que merece adoração é Deus. E Deus criou o homem para que adorasse a Ele. O homem foi criado com esse objetivo, para ter comunhão e adorar a Deus. Então, quando o homem não adora a Deus, ele está se rebelando. E Deus, como Deus, tem o direito de demandar, de exigir a adoração que é devida ao seu nome. Então, essa é uma má notícia para muitas pessoas que pensam que podem fazer tudo do jeito que querem, né? Que não tem que prestar contas a ninguém. A outra parte da má notícia é que o problema do homem é que ele se rebelou, ele tem se rebelado contra Deus. O homem é rebelde contra Deus. Ele não aceita a autoridade de Deus. Ele não quer fazer o que Deus quer que ele faça. Ele quer fazer o que bem entende. Então, esse é um problema. Deus olha para o homem e o homem é um rebelde, né? E Paulo mostra isso tanto com relação aos gentios, no capítulo 1 de Romanos, como com relação aos próprios judeus, os seus compatriotas, no capítulo 2 de Romanos. Vamos ler Romanos 2, do versículo 1 ao 11. Paulo diz assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, todos são indesculpáveis diante de Deus, todos são culpáveis e todos estão sob o juízo de Deus. Todo mundo, gentios e judeus, e cada um de nós individualmente que não cremos e não nos arrependemos, serão responsáveis da sua vida diante de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo
10, diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, e os seus caminhos, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, de 10 a 18. É assim que Paulo descreve a condição de todo ser humano diante de Deus. No versículo 23 ainda, Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou estão separados da glória de Deus. No capítulo 14, versículo 12, que nós já lemos, diz, Paulo afirma que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, essa é a má notícia. Deus é autoridade sobre todo homem, e todo homem terá que prestar contas e adorar a Deus. E a segunda parte da má notícia é que o homem está perdido, está sob o juízo de Deus. O homem é rebelde e mau diante de Deus. A boa notícia é que há uma solução de Deus para o pecado da humanidade. E essa solução é justamente a morte sacrificial e a ressurreição de Jesus Cristo. O homem pode ser incluído na salvação, e Paulo vai então demonstrar isso e explicar isso no capítulo 3 e capítulo 4 de Romanos. Como que o homem pode fazer parte da salvação? Estar incluído na salvação que Deus mesmo preparou e projetou para o homem. Primeiro, por meio da fé em Cristo Jesus. É para todos os que creem. Romanos capítulo 3, versículo 22 diz: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pela fé. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Versículo 30. Visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então veja como Paulo enfatiza que a salvação não é pelas obras, não é pelos atos, não é por quem a pessoa é, mas é pela fé em Jesus. Se alguém não crê em Jesus, lamentavelmente não será justificado por Deus. É pela fé. No capítulo 4, versículo 16, Paulo também diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, porque ele creu. Então, no versículo 23 também, ao 25 desse mesmo capítulo, Paulo disse: e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Paulo mostra claramente que Deus é Senhor de todos, que todos os homens estão condenados sob o juízo de Deus, estão embaixo do juízo de Deus. E mostra também que há um meio do homem ser salvo. Deus providenciou a salvação através da pessoa de Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição. E o homem pode ser incluído nessa salvação através da fé, e somente pela fé. Então, nós podemos dizer que o coração da
proclamação do Evangelho se encontram no coração, no cerne, na essência da proclamação do Evangelho. Existem 4 perguntas cruciais. Quais são elas? Primeiro, quem nos fez e a quem temos que prestar contas? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é o nosso problema como homens e por quê? Terceira pergunta, qual é a solução de Deus para esse problema e o que Deus fez para salvar-nos? E a quarta pergunta, como que eu, você, cada pessoa, cada ser humano, aqui e agora, pode ser parte desta salvação? Então, Paulo apresenta o Evangelho nesses 4 primeiros capítulos de Romanos, e agora vamos ver rapidamente, para concluir essa parte da nossa aula, como o Evangelho é apresentado no restante do Novo Testamento. Concorda com Paulo ou não concorda? Obviamente, essa estrutura, e quando nós pregamos o Evangelho, nós aprendemos que o Evangelho tem essa estrutura, definida por 4 palavrinhas que nos ajudam a compreender e nos lembrar claramente quais são as etapas desse processo de salvação, que é Deus, o homem, Cristo e a resposta que o homem tem que oferecer, certo? Essas 4 palavras nos ajudam, nos guiam quando nós vamos pregar o Evangelho. Então, obviamente que essa estrutura dessas 4 palavras não é uma fórmula incondicional. Os apóstolos não necessariamente veem esses pontos como uma receita quando proclamam o Evangelho. Eles explicam esses 4 pontos importantíssimos de diversas formas, dependendo do contexto, do tempo e de quem está ouvindo a mensagem. Em algumas ocasiões, nós vamos perceber que esses pontos estão implícitos, outras vezes estão implícitos, mas o que nós percebemos é que esses 4 aspectos do Evangelho, Deus, homem, Cristo e a resposta do homem, estão presentes no anúncio e na pregação dos apóstolos. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos voltar a Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 38, onde diz: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 13 ao 19. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessaste e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos e do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, observem que, dependendo da circunstância e das condições que os apóstolos vão tendo, eles vão pregando a mesma mensagem, a mensagem do Evangelho, acerca da condição do homem, acerca do juízo de Deus, acerca da obra redentora, sacrificial e a ressurreição de Jesus Cristo e da resposta que o homem precisa dar a Deus. No capítulo 10, no versículo 39 ao 43, você também pode ler isso. Eu vou só mencionar aqui os textos que você pode ler. Capítulo 10 de Atos, versículo 39 ao 43. Depois o capítulo 17, versículo 3.
o 11 e do 16 ao 18 e o 23 ao 24. Você pode ler o capítulo 17 todo, para ficar mais fácil. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Então, nós vamos encontrar os discípulos, os outros discípulos e Paulo pregando o evangelho em diferentes circunstâncias, apresentando a mensagem do evangelho de diferentes formas, mas que tem esse conteúdo, esses 4 aspectos estão presentes na mensagem deles. Os apóstolos eram perfeitamente flexíveis para apresentar as verdades fundamentais do evangelho em diferentes maneiras. Mas o que na verdade importa e que devemos aprender é que sim, existem certas verdades fundamentais no evangelho que nós não podemos omitir. Quais são elas? Primeiro a má notícia, depois a boa notícia. Aí sim, dessa forma, a mensagem do evangelho estará clara e compreensível para todos aqueles que a ouvirem. Então, que o Senhor te abençoe e até a próxima aula.